Para nós é um prazer poder patrocinar esse evento, né? Mais uma vez aí contando com a ilustre presença da Alcimere, que é uma expert, né, em crédito e cobrança. Então, para nós aqui é um prazer, mais uma vez, contar com a presença dela aqui em mais uma webinar, trazendo um tema que é tão importante, né? O dado escondido do crédito, como o SCR, o CIS-Bacen expõem dívidas e melhoram a decisão. Vou fazer uma breve apresentação da nossa empresa, falar um pouquinho da nossa história, né? Até porque o intuito nem é esse, né? A gente quer ir logo ali para o conteúdo da Alcimere, né? Então, de uma forma bem breve, falando um pouquinho da nossa empresa. Aqui nós temos algumas palavras-chave ali que trazemos como primícia realmente da nossa empresa, né? Que está presente ali no nosso dia a dia. A confiabilidade, a transparência, a própria expertise ali no dia a dia dos nossos colaboradores, né? O quanto isso influencia, impacta também no resultado positivo para os nossos clientes, né? Então, prezamos muito ali por esses pontos que trouxemos aqui. Temos 15 anos de mercado, somos uma empresa ali consolidada, com alto conhecimento, né? Vasta expertise em diversos segmentos, 83 mil pagamentos anuais, 800 milhões de dívidas recebidas. E aqui nós trouxemos alguns pontos que é de suma importância para o nosso bom resultado. O próprio cartão de crédito, né? Que nada mais é do que uma ferramenta que nós disponibilizamos para que seja mais uma possibilidade ali para o cliente, para que ele consiga ali abrir mais uma possibilidade de pagamento, né? Então, o cartão de crédito, ele vem ali para auxiliar realmente ali, dar aquele fôlego para o inadimplente, né? E o mais bacana, o nosso cliente, ele recebe isso de forma integral, independente se o inadimplente, ele paga em 10 vezes ou em 18 vezes, o nosso cliente ele vai recuperar isso, receber isso de forma no nominal, porque ele paga o boleto, né? Então, ele passa a dever a financeira do cartão de crédito dele. Então, é uma vantagem não só para o inadimplente, que consegue parcelar ali o título dele, mas também para o nosso cliente, né? Independente de quantas parcelas o cliente pague, isso ele recebe de forma integral. Grupos de cobrança segmentado, nós temos diversos segmentos na nossa empresa, varejista, hospitalar, têxtil, automotivo, dentre muitos outros, né? E a formalização do grupo impacta positivamente no resultado final. Por quê? Nós criamos células ali que são experts naquele nicho, né? Então, por mais que sejam clientes distintos, a dor ali, o perfil daquele inadimplente acaba sendo o mesmo. Então, fica mais fácil para a gente poder identificar, personalizar esse atendimento, né? Que é de suma importância para o nosso bom resultado. O Authentic, que nada mais é do que nossa assinatura digital, né, nós utilizamos ali o Authentic em diversas situações, seja num comprometimento maior que a gente precise numa negociação, então a gente pede para que ele assine, de repente, um termo de acordo, nas confissões de dívidas, né, para trazer também mais agilidade, para que ele não tenha, de repente, que se deslocar ao cartório, enfim, nós trazemos mais esse facilitador para o dia a dia do nosso inadimplente. E o portal de gestão de cobrança, que nada mais é do que um portal interativo, que o nosso cliente tem acesso a tudo que está ocorrendo na negociação dele, naquele envio de borderô, né, do início ao fim ali daquela esteira de cobrança. Então, no portal, o nosso cliente tem acesso a todos os tipos de informação, não tem limitador de acesso, é uma plataforma prática, segura, intuitiva, né, então é mais um facilitador para o dia a dia dos nossos clientes. Então, de uma forma bem breve, né, nós detalhamos aqui um pouquinho da nossa história. Vou passar agora a oportunidade ali para a Alcimere. De antemão aqui, novamente, gostaríamos de agradecer, né, a todos que estão aqui. Para nós é uma honra poder proporcionar isso, não só para os nossos clientes, né, mas também para nossos próximos que estão aqui também presentes. E, enfim, agora eu passo a bola para a Alcimere. Muito bem, obrigada, Stephanie. Eu que agradeço o convite da ICRED. Eu sempre digo que é muito importante quando a gente compartilha experiências,
Então, assim, eu tenho o maior prazer em fazer em participar desses eventos nos quais a gente pode, como eu disse, compartilhar um pouco do que está dando certo no nosso dia a dia. Então, vou compartilhar com vocês para eu me apresentar o material. Então, vou começar aqui, né, apresentando para vocês o meu LinkedIn. Então, para aquelas pessoas que não me seguem, né, fica o convite. Eu sempre procuro colocar no meu LinkedIn conteúdos que contribuam para o nosso mercado, né, na medida do possível. Falta um pouco de tempo, na verdade, para fazer isso mais vezes, mas eu sempre que eu posso, eu consigo, eu publico informações, situações, resultados que, como eu disse, podem melhorar ali o dia a dia do nosso mercado de crédito. Além do perfil do LinkedIn, né, estou me aventurando lá no Instagram com o perfil da Moça do Crédito, que é um personagem que a gente adotou aí há algum tempo, e a moça fica por minha conta, tá bom, pessoal? Foi um trabalho nosso interno aqui que deu muito certo, e a gente fala de crédito de uma forma ali um pouquinho mais leve, vamos dizer assim, né, com pílulas do dia a dia, situações que acontecem no nosso dia a dia, tá bem? E por fim, antes da gente entrar no nosso conteúdo, eu tenho aqui o catálogo de cursos da MPA, né? Hoje, todo o processo que eu faço nas consultorias, nos mais de 30 anos que eu atuo nesse mercado, eu acabei consolidando em cursos voltados ali para análise de pessoa física, pessoa jurídica, em política de crédito, né, que foi o nosso primeiro curso de política de crédito que nós fizemos é de 2017, então a gente tem bastante tempo nesse mercado, e ele evoluiu para monitoramento de risco, KPIs e análise de balanço. Muito bem, feito então essa breve introdução, passar aqui rapidamente também por alguns dos nossos clientes, então clientes de treinamento ou de consultoria, e agora entrando no nosso assunto do dia. Eu já vou colocar em modo de apresentação, mas eu quero compartilhar com vocês duas notícias recentes, né, que nós tivemos. Uma, a recuperação judicial da Raizen. Então, nós temos aqui, ela teve a recuperação decretada ali há alguns dias, né, que é o 13 de março, e o maior motivo que levou à recuperação judicial da Raizen as dívidas, 65 bilhões em dívidas financeiras. Então, vamos guardar essa informação. Mais recentemente, também, nós tivemos a recuperação judicial do Grupo Pão de Açúcar, e o motivo também relacionado à questão das dívidas, 4,5 bilhões em dívidas. Então, como eu publiquei recentemente no LinkedIn, não tem jeito. O maior motivo que todas as empresas têm em comum, na hora que elas entram em recuperação judicial, é a dívida bancária, né? E esse fator, ele acaba se tornando mais crítico se a gente entende qual é a taxa de juros que nós temos atualmente, uma das maiores taxas do mercado. Então, há uns 2 ou 3 anos, a Fundação Dom Cabral, ela emitiu um estudo sobre os principais motivos de inadimplência das empresas, que são 3. Então, primeiro, taxa de juros. Então, isso está congruente com esse cenário de recuperações judiciais que nós temos identificado. O segundo motivo é a inadimplência da própria carteira. E o terceiro motivo é a gestão dos sócios. Então, a junção desses motivos, lógico, a análise de crédito, cada parte que nós fazemos ali, ela cobre um pedaço, né? Mas os dados do SCR, eles acabam nos sinalizando e principalmente nos antecipando a visualizar esses problemas. Eu digo que quando eu entendo e conheço qual é a relação, o nível de relacionamento bancário dos nossos clientes, a minha análise de crédito, ela tem maior elasticidade, ou seja, a minha decisão, ela tem maior durabilidade. É muito diferente se eu olhar se a empresa tem ou não tem restritivos hoje,
do que olhar e entender como é esse relacionamento bancário. E por quê? Porque a maior parte das empresas, e aí quem trabalha com análise de balanço sabe, elas financiam o capital de giro com recursos bancários. Então, quando acontece algum problema lá nos recursos bancários, na renovação desses créditos, a gente tem um efeito dominó no mercado. Então, eu entender isso, incluir os dados do SCR na minha análise de crédito, vai me antecipar problemas. Às vezes a empresa e o empreendedor, ele está ali utilizando, né, ele usa toda a linha de crédito dele, usa linhas de crédito emergencial para pagar os seus boletos. E, então, é o clássico daquele cliente, né? Poxa, até onde ele estava pagando os boletos, o que aconteceu de uma hora para outra? Às vezes, pode ter sido justamente isso. Ele estava no limite do endividamento bancário, ele ainda conseguia pagar os boletos, até que não deu mais, e ele começa a entrar num processo de inadimplência. Então, os dados do SCR, eles são fundamentais para a análise de crédito, pois eles nos dão, né, nos fornecem essa visão detalhada do nível de endividamento do crédito dos clientes. Então, por isso que eu sugeri esse tema, e é algo que hoje, seja à frente da Finanguard, né, que é a nossa MD de seguros, então, na Finanguard, nós elaboramos políticas de crédito para garantir, nós oferecemos apólices de garantia de pagamento. Então, imaginem que, para a seguradora, dizer o seguinte, ó, se esse cliente não pagar, o banco, por trás, nós precisamos ter uma política de crédito, não rigorosa, mas uma política de crédito bastante consistente, que tem uma visibilidade, uma elasticidade maior do que olhar se tem ou não tem restrição. Então, isso é um ponto. Também, à frente do X-Curve, que é o nosso motor de crédito, nós orientamos os nossos clientes a incluir a consulta do SCR no seu processo. Por quê? Justamente para que nós tenhamos esse resultado. Então, hoje, vários segmentos, né? Então, desde aluguel, né, empresas que fornecem garantia de aluguel utilizam o SCR, fornecedores da indústria buscam entender essa questão do SCR e diversos outros segmentos. Bom, mas o que vem nos dados do SCR, né, Meg? Então, para quem não conhece, os dados do SCR me permitem identificar todos os valores de crédito que esse cliente tem aprovados junto aos bancos. Quais bancos? Todos. Só bancos? Não. Também empresas financeiras, cartão de crédito, está aqui consolidado. Então, a partir dos dados, seja de um CPF ou de um CNPJ, é possível buscar essa informação. Então, eu tenho aqui, primeira informação, que é o valor da carteira. O que é a carteira? Carteira de crédito contratada. Então, esse cliente aqui tem R$ 10.634.238 contratados junto ao mercado bancário. Então, imagina você que tem um cliente novo, chegando ali na sua mesa, você nunca viu, que não tem restrição, uma situação de mercado. Se você olhar para o mercado financeiro e entender como bancos avaliam esse cliente, você não deixa de ter uma ótima referência, né? Porque os bancos, vamos combinar, são referências na análise de crédito, na concessão de crédito. Então, já não é um tiro no escuro, né? Um cliente que eu nunca vi. Não, eu estou olhando aqui e vejo que ele tem 10.364.000 aprovados. O que mais eu tenho dentro do SCR? E eu vou mostrar para vocês alguns cases e depois, mais adiante, como é que a gente busca essa informação e os cuidados que nós precisamos para ter acesso a essa informação, ok? Muito bem, então, além do valor da carteira, o que mais o SCR me permite enxergar? Quais são as cobrigações, ou seja, quando aquele CPF ou CNPJ, ele é, por exemplo, avalista em outras operações, ele dá garantia naquelas operações, essa informação também vem aqui. Tudo que está a vencer ou vencido também está aqui. Então, dos 10 milhões, esse cliente não tem nenhum valor a vencido. E, por fim, ainda nesse primeiro bloco, se existe algum valor lançado a prejuízo. Então, o que é um valor a prejuízo? Ele passou por todo o processo de cobrança do banco,
não foi regularizado e, então, o banco lançou esse valor aqui em prejuízo, o SCR foi lá e buscou esses dados. O que é muito, muito, muito interessante aqui? Todo mundo que trabalha com crédito sabe, conhece hoje, já viveu isso no dia a dia, que é o efeito da máfia das liminares. Alguns clientes, né, vamos dizer assim, usam desse mecanismo para que as suas restrições sejam banidas, lá do Serasa, de qualquer birô de crédito. O SR, ele não é um birô de crédito, ele é do Banco Central, e ele reflete as informações do banco. Então, essas liminares não atingem o SCR. Então, por exemplo, quando eu tenho crédito vencido aqui, e depois embaixo a gente consegue ver, inclusive, os períodos, né, se ele está vencido até 14 dias, de 15 a 30, 31 a 60. Então, vamos aqui fazer um paralelo. Acima de 30 dias, não há cliente que tenha uma dívida com o banco acima de 30 dias e não tenha uma pendência financeira. Né? Os bancos não são tão benevolentes assim com essa questão de prazo. Eu já fiz muita consultoria em banco e ali 7, 10 dias já está batendo uma restrição. Então, já te acende um certo, vamos dizer assim, uma luz vermelha. Opa, por que ele tem crédito vencido no SR e não tem restrição? Então, isso também é uma vantagem em se utilizar o SR. Okay? Então, o primeiro bloco de informações, ele vai te trazer um resumo desse patamar. O valor da carteira, valor a vencer, se está vencido ou lançado a prejuízo. Muito bem. O que mais, Mary, que vem? Eu tenho os valores a vencer. E aqui, ó, eu tenho dividido por períodos. Então, eu consigo saber, por exemplo, numa empresa, qual é o nível de comprometimento bancário que ela tem. Inclusive, eu vou mostrar aqui, a gente usa uma variável que é tudo que está a vencer até 360 dias sobre o faturamento presumido. Então, isso me mostra, eu estou anualizando, né, as duas informações, qual é o nível de comprometimento dessa empresa. Quando você olha para essa empresa, identifica que ela tem um nível de endividamento muito elevado, aí eu vou ter que me atentar a outros critérios da análise. Por quê? A empresa já chega solicitando uma operação na sua empresa com um endividamento extremamente elevado. Isso significa que se ela precisar de qualquer recurso bancário, ela não vai ter. E isso é uma informação essencial na análise, porque isso me permite entender até onde eu vou com essa empresa. Inclusive, a gente tem um processo nosso de definição de limite de crédito que considera o nível de endividamento bancário. Porque uma empresa com alto nível de endividamento bancário, ela está no limite que ela não vai conseguir novos recursos. Então, eu posso ser mais conservador na hora de definir o meu limite de crédito. E, obviamente, o prazo. Essa empresa, se ela já está estrangulada ou ela está extremamente alavancada, eu tenho que trabalhar com essa empresa no curto prazo, porque eu não sei quanto mais de oxigênio ela tem. Então, esses são fatores que acabam mitigando riscos da sua inadimplência. E você se antecipa ao mercado, porque esses clientes podem não ter ainda restrições, mas é quase uma questão de tempo. Muito bem, então esse é uma primeira visão que se tem quando olha o SR, valor da carteira, o que está a vencer, mês a mês, separado, ali até 360 dias, inclusive, né, para quem é mais técnico e entende aí de linguagem técnica, os JSONs, lá dessa informação, quando a gente recebe, ele vem aberto aqui até 5 anos, então você pode fazer um fluxo de caixa ali, de desembolso até 5 anos. Nesse exemplo, nessa política, a gente consolida dessa forma, né? Era o suficiente aqui para esse tipo de atividade e situação, ok? Muito bem, o que mais que eu tenho no SCR, além desses dados? Eu já mencionei aqui, e como a Stephanie mencionou, no final vocês vão receber um e-book. Então, mais uma vez, terão esses dados aqui detalhados e essa informação para vocês consultarem mais adiante. Então, aqui nós temos todas as informações que eu já havia comentado com vocês. O próximo passo. O vencer vencidos e
uma informação importante que é não só o que ele tem a vencer, não só o que ele tem vencidos, mas uma das grandes, um dos maiores benefícios do SR é você entender a qualidade desse endividamento. Vamos ver aqui, quando a gente analisa um balanço, a gente faz lá o cálculo do endividamento, relaciona em relação ao PL, faz em relação ao faturamento, mas você desconhece muitas vezes qual é o tipo de empréstimo que esse cliente tem. E vamos combinar, a uma taxa de juros de 15%, você identificar que uma empresa tem, por exemplo, ou uma pessoa física, né? Esse primeiro exemplo é de pessoa física, um valor de financiamento muito concentrado em cheque especial, que tem o maior juros do mercado, isso, obviamente, vai comprometer os resultados dessa empresa, não no médio e no longo prazo, no curto prazo. Tanto que, para quem é de banco, ou para quem já trabalhou em processos com banco, sabe, quando o banco começa a monitorar um cliente, o cliente começa a se concentrar ali em cheque especial, ele entra em contato com esse cliente para oferecer uma outra linha de crédito mais barata, reduz o limite de cheque especial para que esse cliente tenha um maior fôlego. E o que acontece quando alguém usa o cheque especial? Né? É um sinal clássico de falta de recurso, de falta de liquidez. Então, olha o que o cliente está falando para você quando você identifica isso, mesmo que ele ainda não tenha restrição. Então, é por isso que o SR, eu digo e repito sempre, vou repetir muitas vezes, ele antecipa problemas. Então, quando eu olho uma pessoa física, então, pessoa física e jurídica, né, nesse exemplo aqui, física, extremamente tomada no cheque especial, o que isso está me dizendo? Que ela está extremamente endividada, que os recursos dela não são suficientes para cobrir as despesas atuais. E isso me mostra dificuldades no curto espaço de tempo. A mesma coisa acontece com uma empresa. Se você tem uma empresa e ela está usando cheque especial, isso tem que te acender todas as luzes vermelhas. E quanto maior a empresa, obviamente, maior o problema. Por quê? Uma grande empresa usando o cheque especial tem uma coisa muito errada, porque esta empresa tem acesso a linhas de crédito mais baratas, né, com menor custo. Então, isso pode te antecipar a vários problemas. Então, eu preciso entender essa composição de risco. Por quê? Porque é saudável o uso de crédito bancário. Né? O mercado inteiro usa, já disse no começo, é a principal fonte de financiamento do capital de. Quanto maior o porte da empresa, pior é se ela estiver utilizando linhas de crédito que são de maior custo, que são os créditos emergenciais, ok? De novo aqui, só para fechar esse exemplo de pessoa física, o cheque especial e o crédito rotativo, que são os maiores contas de maiores valores, de maiores custos, são as linhas de crédito que mais caras e, portanto, que acendem todas as luzinhas vermelhas no crédito. Por outro lado, eu tenho linhas de crédito que são saudáveis, como, por exemplo, esse cliente é um produtor rural, então eu olho dentro do SR e vejo que ele está utilizando linhas de crédito que são compatíveis com a operação. E isso é tudo que nós queremos quando olhamos para os dados do SR. Eu quero que o cliente utilize os recursos, já que ele precisa de recurso bancário e não tem problema nisso, que ele use linhas de crédito que são compatíveis com a sua operação. Por quê? Porque essas linhas, no caso aqui, os financiamentos rurais, elas possuem prazos e juros que são compatíveis com o retorno que esse cliente vai ter, que é a safra. Então, são processos que são saudáveis para ele. Então, não tem problema, embora os valores aqui sejam elevados, eu vou olhar para esse produtor rural e falar, opa, ele tem 10 milhões de linha de crédito referente ali a operações de rural. Então, já começo até a projetar a capacidade desse cliente, porque se os bancos concederam 10 milhões para ele, deixa eu olhar esse cliente, porque a capacidade dele, ele deve apresentar capacidade. Além disso, esse cliente tem aquisição de bens, que é saudável, dívida de longo prazo,
Ele tem que comercialização e pré-comercialização, que também está linkado aos financiamentos rurais, e tem outros créditos da pessoa física. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma política de crédito dentro de rural, e eu faço o seguinte, eu consolido toda a dívida do Bacen, que é vinculada aos créditos reais, aos créditos rurais, e faço como se fossem dois cenários, né? Eu olho para ele enquanto produtor rural e olho para ele enquanto pessoa física, porque, obviamente, a pessoa física vai dizer muito sobre a situação dele de produtor rural. Então, esse cliente aqui, por exemplo, ele tem um crédito pessoal, né? Em algum momento, todo esse processo aqui, ele usou, provavelmente usou na safra dele, e ainda faltou recurso. Teve que complementar aqui com crédito pessoal. Tá bem? Bom, eu faço as perguntas, vocês, por favor, deixem aqui as perguntas para que a gente possa inserir, mas, pessoal, se tiver alguma coisa, algum comentário que eu preciso fazer, é só me avisar aqui, tá bom? Muito bem. Então, além dessas informações, desses detalhes, o que mais o SR me fornece? Ele me fornece uma informação que é, assim, para mim, também, como todas essenciais, que é essa daqui, ó. Os limites de crédito disponível. Então, ele me traz os limites de crédito a liberar, né? Limite de crédito a liberar são operações que foram avaliadas pelo banco, o crédito já foi aprovado, mas ela está em algum processo de liberação, né? Alguma documentação que está ali pendente, que precisa ser providenciada. Isso é muito bom, porque isso me mostra que esse cliente foi reavaliado ou avaliado recentemente, já que o banco tem uma operação ali a liberar para ele. Mas tão importante quanto isso é essa outra informação aqui, olha, valor dos limites de crédito. Então, quando eu olho para uma operação no Banco Central, o que eu quero enxergar lá? Eu quero ver um cliente que tem carteira de crédito. Por quê? Porque isso demonstra que ele foi avaliado pelos bancos, que ele tem linha de crédito aprovada pelos bancos. Então, isso é bom para mim. Outra coisa, eu quero que essas operações sejam operações bem alinhadas a tipo de atividade que esse cliente exerce. Então, aqui nós temos um produtor rural e a maior parte do crédito dele era voltado a operações do mundo rural. Então, ok. E eu também quero que esse cliente tenha limite de crédito disponível. Por quê? Porque eu falo todo dia isso, né? No fim do dia, para você pagar um boleto, você precisa de duas coisas. Ou caixa, saldo ali na banca, ou limite de crédito, certo? Não é assim na nossa vida pessoal? Se tiver que pagar um boleto hoje, não tiver saldo na sua conta, mas se tiver um cheque especial, você vai usar o crédito que está lá. Então, quando eu olho para um cliente, e a gente olha muito isso nas nossas políticas, né? Um dos indicadores que eu mais uso é isso. Qual é o percentual de limite de crédito que esse cliente tem em relação a toda a carteira dele? Quero que ele tenha ali um valor disponível, porque isso me ajuda a entender esse nível de liquidez dos clientes. Então, você começar, por exemplo, o relacionamento com o cliente novo, está batendo na sua porta, você não tem histórico, você olha para o SR, ele está totalmente tomado, não tem nada de crédito a liberar. Se esse cliente tiver uma dor de barriga, um atraso, ele não tem onde recorrer no mercado bancário. E a probabilidade dele, ao menos atrasar a sua operação, aumenta substancialmente. Então, de novo, mais uma operação que te antecipa problemas. Dificilmente uma empresa que tem nível de crédito dentro do Banco Central, nível de endividamento saudável, e a gente já vai começar a falar desses indicadores, que usa bem o crédito, ou seja, não usa crédito emergencial. Então, as linhas de maior valor estão lá, mas não estão sendo utilizadas. As operações são compatíveis com o seu tipo de operação. Tem limite disponível? Esse cliente não vai entrar em recuperação judicial. Esse cliente não vai ter grandes problemas de restrição. E eu posso falar isso, gente, porque eu faço isso todo santo dia. A gente usa o SR há muitos anos. E, como eu disse, né, eu estou à frente de 3 operações, uma de seguro. A gente faz operação e políticas de crédito para empresas de vários segmentos, e na MPA, como consultoria, a gente também acaba fazendo e implementando o SR em vários clientes. Então, esta relação é muito saudável, né, ter essa proporção. O que o SR nos permite ver?
o valor total de limite de crédito aprovado e não utilizado, o valor total das operações de crédito tomado, a composição desse endividamento, valores vencidos e lançados a prejuízo. Tá bom, Mary, muito bem, mas o que que isso significa e o que acontece quando o cliente tem ou quando ele não tem essas informações? Porque eu preciso, para colocar na minha política, transformar essas informações em variáveis que permite que o meu motor, ou se eu não tiver motor, que o meu analista possa interpretar aquela informação, certo? Então, o que que significa quando o cliente possui valores aprovados e não utilizados? Então, vamos lá, ele tem valores aprovados e não utilizados? Sim. Então, demonstra que o CPF ou o CNPJ foi analisado pelo banco, possui crédito disponível no mercado. Ele tem liquidez, inclusive. Ele não tem. O CPF não possui crédito disponível no mercado. Tem que ter um ponto de atenção. E o que eu falei, esse cliente não tem a quem recorrer, caso tenha ali qualquer dor de barriga. Bom, qual o percentual das operações de crédito sobre a receita média mensal dele ou sobre o faturamento presumido? E aí a gente tem que tomar alguns cuidados quando eu uso a informação. Aí eu prefiro sempre usar o anualizado aqui. Aqui está a média mensal, mas eu prefiro usando uma informação ano. Mas o que que acontece? Faz parte da vida financeira das empresas e das pessoas físicas operar junto ao banco, desde que em patamares saudáveis. Então, eu quero olhar o SR e falar, poxa, ele usa ali, vai até 30% do endividamento dele está com bancos. Ok. Passou muito de 30%, todas as luzinhas vermelhas. Gente, com a taxa de juros atual, isso vai comprometer as empresas e vai levar as empresas num médio espaço de tempo a ficar inadimplente, né? Não sei quem leu aqui, a Raíza estava comentando que o problema dela nem era tanto endividamento, mas era o pagamento dos juros que estava levando a empresa ali a uma situação que ela se tornou insustentável. Então, imagina se isso é assim para a Raiz, imagina o que é para as pequenas e médias empresas, que é a maior parte dos clientes que compõem a nossa carteira, né? Bom, e não, né? Então, o percentual acima de 30 necessita atenção, principalmente se o pedido está sendo analisado, representa outra fatia relevante dessa renda. Então, isso vale tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Você já tem um barril de pólvora ali, você está jogando mais gasolina, o que que vai acontecer? Então, eu olho isso. E aí, gente, é uma coisa interessante, porque às vezes o SR nos ajuda a aprovar mais pedidos do que rejeitar. Mas quando a gente rejeita, a gente está rejeitando por um motivo que é muito claro. Ele é um motivo, assim, praticamente indiscutível. Bom, quando ele tem um cheque especial sobre o total da carteira, e esse valor é muito relevante. Então, não utilizar o cheque especial é um sinal positivo de boa gestão financeira e de liquidez, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, o que que é na nossa vida pessoal, quando você tem lá o seu limite de cheque especial e você não precisa utilizar? Significa que o seu rendimento, seu salário, seus dividendos, enfim, são mais que suficientes para cobrir suas despesas. Então, isso é sensacional. E o contrário também é verdade, né? Quando você precisa recorrer de forma representativa, então não é você ter usar ali, usar um pouco o cheque especial, mas é você usar de forma demasiada. Isso vai te impactar. Por quê? Por conta do custo financeiro desta operação. É simples assim. E o fato de você não possuir valor vencido ou de você possuir. Então, possuir valor vencido junto a bancos significa que a sua fonte, em breve, ela vai ser cortada. E isso causa um efeito dominó no mercado terrível. É só a gente olhar, e esse é um indicador que eu olho todos os meses, né? Serasa, ela presta um serviço que realmente eu gosto bastante, que é mostrar para o mercado a composição do endividamento das empresas que estão negativadas. Vocês podem olhar, mais de 50% é recurso bancário, são dívidas bancárias, não, dívidas financeiras. Então, e o resto é o resto. Então, isso significa que quando a empresa, ela tem débito vencido com o banco, o efeito dominó vai bater ali. Então, se eu consigo me antecipar e verificar as informações do Sisbacen, eu consigo mitigar
esse risco, ok? Bom, o SR, ele vai mostrar, essa tabela, ela é gigantesca, né? Todas as informações, são todas, Mary, todas, todas. Então, ali, ó, para vocês terem uma ideia aqui, ó, crédito pessoal, com consignação e sem, crédito rotativo no cartão de crédito, o home equity, né? Então, as informações do mercado, financiamento imobiliário, que é saudável, vamos combinar, microcrédito, cheque especial, cartão de crédito, aquisição de bens, ali, descontos de duplicatas, financiamento de projeto é sensacional. Quando eu olho e vejo uma empresa tem financiamento de projeto, isso te remete e faz com que você entenda o nível de qualidade que tem daquela empresa, porque conseguir um projeto, principalmente no BNDES ou outras operações, projetos estruturados, que têm longo prazo, uma taxa de juros muito baixa, requer por parte da empresa planejamento, principalmente planejamento, né, organização, estratégia. Então, eu olho para aquilo e falo, nossa, essa empresa já ganhou um pontinho positivo comigo. Então, essa tabela realmente ela é gigantesca, porque todas as modalidades estão disponíveis. E aí é interessante, porque se você utiliza um motor de crédito, você pode configurar um nível de detalhes, de alerta, dentro aqui desse subdomínio, porque, como eu disse lá no JSON, ele traz essa informação aberta. Eu sei exatamente qual é o valor comprometido em cada uma dessas modalidades. Okay? Deixa eu só olhar aqui como é que a gente está de hora. Muito bem. Então, cada uma dessas modalidades, elas precisam ser avaliadas, né, de acordo com todos esses aspectos que estão aqui. A definição, então, o que é, a gente vai falar um pouco sobre isso, se ela tem ou não garantia, o custo financeiro, o prazo, o impacto em relação à renda ou faturamento e a prioridade desta operação. Então, olha só como é que a gente vai olhar essas informações. Então, eu tenho aqui todos esses dados desse nosso cliente. Então, vamos ver aqui, ó, por exemplo, custo e pré-custeio, né? Custeio e pré-custeio, então eram os 8 milhões. Qual que é a definição? Aqui é o custo e pré-custeio para atividades rurais. Necessita garantia? Sim. Então, você já olha que isso daqui é um processo que tem garantia, seja safra, seja ali algum tipo de garantia real, né? Um imóvel, muitas vezes. O custo financeiro dessa operação é baixo. Por quê? Porque ele tem a garantia, ele tem uma garantia e ele tem uma atividade, enfim, essa atividade ela tem um custo mais baixo. O prazo dela é de curto a médio prazo. Qual que é o impacto em relação ao comprometimento de renda desse cliente? É baixo. Por que que é baixo? Porque essa é uma operação, mas que é uma operação casada. Ele tem essa operação e ele vai pagar quando ele tiver ali a safra. Por isso que não tem jeito. Quando eu faço análise de crédito, a primeira coisa que eu tenho que entender é que o cliente faz, né? Qual é a atividade dele? Eu preciso ter esse mergulho na atividade dele para eu poder também relacionar e entender que tipo de operação ele está contratando e se essa operação ela é alinhada com a principal atividade desse cliente. Então, nesse caso aqui, o impacto em relação da renda é baixo por conta desta operação casada, ok? E a prioridade da operação, ela é alta. Por que ela é alta? Porque ela tem uma garantia, ela está amarrada, é bom, né? Mas, enfim, a operação casada aqui, com relação à atividade, ele não tem muita opção de não pagar essa operação, né? Porque ela é uma operação toda costurada e muito bem feita. A mesma coisa para o investimento aqui de capital de giro do agroindustrial, que basicamente ela é 100% feita com garantia, tem um baixo custo, é médio, longo prazo, da mesma forma. E na linha de baixo aqui, vamos comparar aqui com o cheque especial e crédito rotativo. São limites de crédito vinculados à conta corrente, ou no caso do crédito rotativo do cartão de crédito, é um crédito livre, não tem garantia, tem um custo financeiro muito, muito alto, é uma operação de curto prazo, que compromete a renda,
e acaba tendo baixa prioridade de pagamento, no sentido de que se ele não quiser pagar, ele não paga, né? Ele tem menor impacto aqui. Então, quando eu olho para os dados do SCR, eu preciso fazer essa leitura. E, de novo, né, gente, tudo isso a gente deixou no e-book para vocês. Então, eu preciso ter essa leitura. Claro que no e-book não vai ter o detalhamento de todas as transações que tem lá no SCR, porque, de fato, elas são muitas, né? Mas o interessante é que, à medida que você começa a usar para os seus clientes, você vai ver essa repetição, porque os clientes... bom, eles vão ter ali, né, trabalham mais ou menos da mesma forma, né? O seu cliente, ele é de um segmento específico, então, uma parte dele você vai ver muitas informações comuns. Então, se você trabalha com agro, você vai ver muitas informações voltadas para o agro. Se você trabalha com indústria, você vai ver provavelmente informações relacionadas a financiamento de equipamentos, ou até mesmo projetos, e, por exemplo, desconto de duplicatas, né? Então, a gente começa a se familiarizar com os termos do SCR, tá bem? Muito bem. E por que eu preciso olhar para isso, né? Porque eu preciso entender qual é o nível de saudabilidade da operação, né? Sim, essa palavra existe. E qual que é o objetivo dela? É entender se essa dívida é ou não é saudável. Como eu disse, quanto mais saudável for, menos risco você corre de abrir o jornal no outro dia. Abrir o jornal não, né? Abrir o computador e ver ali que a empresa que você deu crédito há 2 meses entrou em recuperação judicial, né? Ou de você ter surpresa com aquele cliente que sempre pagava em dia e do nada, nada, entre aspas, ficou inadimplente. Então, quanto mais saudável for a dívida desse cliente, melhor. E o que é saudável? Melhor essa combinação aqui, né? Não de garantia, lógico, ok, mas de baixo custo financeiro, de médio e longo prazo e de baixo impacto em relação à renda. O que mais que eu quero ver quando eu olho ali para o SR? A resiliência. E resiliência, ele está ali com a liquidez, né? Porque ele avalia a capacidade desse devedor de manter a sua saúde financeira ao contratar uma operação. Então, fui lá, contratei essa operação, é uma operação que eu posso pagar, que ela está alinhada com o meu fluxo de caixa, que ela tem um custo justo, vamos dizer assim, né? E, ok. Então, e ela me permite ainda me dá espaço para que, se eu precisar também de outras contratações, eu tenha. Então, essa resiliência, ela é essencial, e junto com o indicador de cima, te dá uma elasticidade nessa análise muito maior do que o simples tem ou não tem restrição, né? Tem ou não tem restritivo. E aí, claro, vou me especializar em entender as características dessa operação, então, taxa de juros, o prazo, se tem ou não tem garantia, nem sempre a gente consegue entender isso, mas algumas a gente, é óbvio a característica daquela operação, ela se faz com garantia, mas o principal está aqui, né, taxa de juros e prazo. Então, pela característica das operações, você já consegue ter uma boa ideia em relação a isso. E prazo é algo que a gente consegue ver lá no Banco Central, porque ele te dá mês a mês até 1 ano, e depois acima de 1 ano. Então, você sempre vai ter a informação de prazo, para entender como é que aquele cliente está. E a capacidade de absorção de dívida tem um pouco a ver com a resiliência, que mede a capacidade do devedor de assumir e gerenciar a dívida. Então, quanto mais alta, melhor. E como é que eu vou identificar isso, né? Considerando ali o percentual também que ele tem de endividamento geral. Isso vai me dar essa previsibilidade. E os indicativos de sustentabilidade financeira? Então, eles referem-se a essa capacidade do devedor de manter a operação de crédito de forma saudável ao longo do tempo, sem comprometer a sua estabilidade financeira. Então, capacidade de pagamento. Se o devedor tem uma renda estável, suficiente para arcar com essas parcelas do empréstimo, do financiamento, mais a operação que você tem em andamento. Então, isso vale tanto para PF quanto para PJ, né? A gente analisa um caso de PJ mais adiante, mas a ideia é a mesma. Gestão de dívidas. Então, se o devedor consegue gerenciar suas dívidas sem entrar em inadimplência. Então, eu já olho, vejo, poxa, ele não tem nada em atraso,
Ótimo. Tem sinalização de atraso, isso já me acende uma luzinha vermelha. Taxa de juros e condições, como eu disse antes, né? Taxas menores, taxas menores de juros, óbvio, né? Buscar taxas menores, operações que são compatíveis com a sua atividade, é inclusive uma questão de gestão. Então, é muito ruim quando a gente olha uma empresa, por exemplo, que está usando uma dívida de curto prazo como um cheque especial, numa quantidade muito elevada, para financiar seu capital de giro. E aí eu somo, lógico, com a minha análise financeira, né? Como que é o ciclo operacional dessa empresa? Para quem ela vende, em que prazo ela recebe? Porque se ela vende para clientes com prazo maior e está muito tomada no cheque especial, gente, isso não está congruente, né? Ela precisa buscar um prazo de pagamento mais alongado para fazer jus a esse ciclo operacional que ela tem. Agora, também é muito ruim quando você tem uma empresa que vende à vista, recebe à vista, e também tem muita dívida no cheque especial. Aí, né, porque ela não tem, o ciclo operacional dela é curto. E por que ela ainda está tomando crédito e um crédito muito caro? Então, são sinais que você vai somando à sua análise de crédito. Então, entende como tudo isso, nesse cenário atual de taxa de juros e alta inadimplência, vai te ajudar a mitigar esse risco, tá bem? Bom, aqui é um pouco mais do que a gente já falou, e aqui são os indicadores gerais, né, que você precisa ter. Você bate ali no SR, o que você tem que ver? Muito bem, então, quando você olhar lá o SR, você tem que bater o olho e tentar entender esses 5 indicadores. Quão saudável é aquela dívida? Essa dívida tem que ser boa. Se ela não for saudável, você vai ter problemas, melhor, o cliente vai ter problemas, e aí se você aprovou o crédito, você também, um curto espaço de tempo. Quais são as características daquela operação, né? Quais são os indicativos de sustentabilidade financeira? Ou seja, esse cliente, ele tem um nível de comprometimento que ainda é saudável, ele vai conseguir pagar aquela dívida e, se for necessário, ele vai ainda tem capacidade de novas contratações de banco. E isso soma essa questão da resiliência, como eu disse, e essa capacidade de absorção. Então, o seu olho vai ter que ser treinado, a sua política de crédito precisa ser estruturada para buscar essas características dos dados do SCR, para que você possa tirar o máximo de todas as informações que estão lá disponíveis. Então, vamos fazer aqui um comparativo, né, entre um financiamento de uma motocicleta e um crédito rotativo. Então, a moto tem garantia? Tem. Tudo bem que você pode colocar ela no armário e depois ninguém vai achar, mas ela tem garantia. O cartão de crédito não tem. Custo financeiro, aqui é médio e aqui é muito alto. Prazo, médio e longo prazo e aqui curto. Impacto em relação à renda, aqui é médio e aqui é muito alto, ele é imediato, né? Quanto mais ele provoca, pior fica. E a prioridade de pagamento, aqui é média, no caso, se ele não pagar, ele vai perder o bem, e aqui acaba sendo baixa, porque geralmente isso aqui não tem garantias. Então, de novo, o meu olhar precisa ser treinado para eu enxergar essas questões. Então, com relação àqueles indicadores, qual é a saudabilidade? Isso aqui é médio, isso aqui é baixo, ou seja, não é nada saudável. Resiliência, aqui é médio e aqui é baixo. Então, porque isso compromete o cliente, e mais do que comprometer, ele já está lhe mostrando que esse cliente tem problemas de liquidez, problema de fluxo de caixa, porque ele está se adentrando e tomando uma linha de crédito extremamente alta. E ninguém, em sã consciência, faz um crédito rotativo do cartão de crédito se não for por um único motivo, que é ele não conseguir pagar aquela fatura, né? Porque é conhecido o custo financeiro daquela operação. Característica da operação. Então, aqui eu tenho uma garantia frágil, mas eu tenho juros médios e aqui eu tenho juros muito, muito elevados. Capacidade média e baixa. Então, aqui ele me deixa... Dificilmente uma pessoa que já está muito tomada no cartão de crédito, ela tem capacidade de absorver novas dívidas. Muitas vezes ela já está ali no limite dela.
e sustentabilidade, baixo e médio, e o baixo aqui no cartão de crédito, motivos óbvios, né? Isso vai realmente te comprometer. Bom, então vamos lá, Meli, tá bom, mas como é que a gente faz para consultar os dados do SR? Muita gente acha que eu preciso ser banco para consultar o SR, não precisa mais. O cliente tem que autorizar? Sim, ele tem que autorizar. Só que essa autorização do cliente, ela é uma autorização tranquila no sentido de que se você colocar lá no seu pedido, né, assim como você deve informar o cliente, olha, pedido sujeito à análise de crédito, incluindo SR, está valendo, né? Ele tá ciente de que a gente vai consultar o SRD, né? Vale a pena o ajuste ali no seu pedido, no seu processo de onboard, para que você possa usar esses dados, tá bom? E aí, quem aqui trabalha com motor de crédito, marca a reunião amanhã com o seu motor e fala, escuta, ontem a gente teve aqui uma apresentação da SR, eu quero saber se você já tem essa fonte ali conectada. Muitos motores hoje em dia se conectam, então você vai bater lá no seu motor de crédito e tudo mais. Não tem um motor de crédito? Gente, o Xcurve, né, que é o nosso motor de crédito, faz isso, e um custo-benefício muito, muito bom. Essa consulta é infinitamente mais barata do que um Serasa, por exemplo, tá bem? Então, como é que a gente faz isso? Eu tentei fazer um vídeo aqui, porque, obviamente, eu não posso mostrar para vocês a situação de um CNPJ, né, de um cliente, porque isso é altamente confidencial, mas só para que vocês possam ver o quanto é rápido e fácil fazer isso, usando uma regra dentro de um motor de crédito. Então, eu tenho aqui o nosso motor, né, do Xcurve, que esse aqui é o dashboard, que ele vai te mostrar, né, você entra, cai aqui dentro, vai te mostrar as propostas foram aprovadas, rejeitadas, distribuição por score, né, motivo de rejeição e tudo mais. Então, vamos ver se vai funcionar aqui certinho. Então, né, vamos lá? Executar uma política. A política aqui é uma política que tem o SCR, óbvio. Eu vou colocar aqui o CNPJ, nananã, e vou executar. Ele vai buscar aqui os dados e vai trazer aqui os dados para vocês aqui, ó, tá vendo? O SR, aqui todos os dados da política, né, e tudo mais, e ele traz aqui os dados do SR. Deixa eu parar aqui. Então, essa daqui é um CNPJ, ele trouxe as informações, então ela tem um total de carteira de 116 milhões de reais, e ela é, assim, extremamente alavancada. Ela tem 116 milhões aqui, 161 que estão a vencer, e 123 mil vencidos. Opa, isso já me levanta uma bandeira. Ainda tem limite de crédito de 462 mil, que é bem pouco perto de toda a carteira, mas ok, não, quase 500 mil ali para uma necessidade mais emergencial. Muito bem, então olha aqui os 116 milhões dela, crédito a vencer, 123 vencidos. Aqui os valores que ela tem a pagar, então eu olho para essa empresa e sei que ela tem algum torno de 5 milhões que ela tem que pagar com bancos todos os meses. Ela tem 123 mil vencidos. Então, essa é uma empresa que a gente acompanha ela há bastante tempo e ela vive nessa berlinda, né, de valores vencidos junto aos bancos. Então, ela tem aqui um uso de cheque especial de 866 mil, então, é bastante, mas quando a gente olha o total de endividamento, não é tão relevante. Conta garantida de 4 milhões, capital de giro com prazo acima de 365 dias, 8 milhões e 300, mais capital de giro de 42 milhões, outros empréstimos de 30 milhões, descontos duplicatas, veículos, aquisição, exportação e outras questões aqui. Então, o que é importante? A gente começar a buscar as variáveis. Então, dentro dessa política, o que a gente faz? A empresa tem limite aprovado e não utilizado? Tem. Não deixa de ser ali vamos dizer assim, um suspiro, né, perto dela, de toda essa situação que essa empresa está. Total da carteira de crédito, 116 milhões, então,
Vamos lá, bem ou mal, ela teve todo esse crédito aprovado pelos bancos. Qual que é o comprometimento dessas operações em relação ao faturamento dela? Né? 20%. Você fala, poxa, bom, né? Ela tem ali um espaço ainda junto aos bancos. E o percentual de cheque especial é inferior a 10%. Então, ela é endividada? Ela tem um valor elevado de 116 milhões. A gente já pegou empresa aqui de 15 bilhões, né? E valores muito, muito expressivos, dependendo do porte. Então, vamos ter casos em que os valores são muito elevados, mas que são totalmente compatíveis com o porte da empresa, como é o caso dessa daqui, tem 20% de financiamento. A gente não pode ver ali na política, mas na política eu trago as informações de financiamento, de faturamento, e aí isso tudo somado me dá esses indicadores que falam, ok. Agora, se você tem uma operação com essa empresa de curto prazo, então você é um fornecedor e está vendendo para ela 30, 60 dias. Eu vou somar esses dados para entender a questão de como é que ela paga os seus fornecedores, porque isso é parte da informação. Claro que olhar o SR não faz com que eu não veja os outros lados. Tanto que dentro do Xcurve, o SR é uma das fontes, né? Continuo verificando a questão das restrições, continuo verificando a informação de ações judiciais e todo o restante, o sócio e tudo mais, mas o peso da informação do SR, ele é gigante, né? Ele é bastante relevante. Muito bem. Então, gente, eu acho que era isso. Deixa eu ver se eu tenho. Essa aqui é a última, e agora eu vou abrir um espaço para perguntas, né? A gente vai até 12h30 e eu abri esse espaço aqui para a gente poder, para eu poder interagir com vocês e esclarecer aqui dúvidas e, enfim, questões relacionadas ao SR. Pessoal, as dúvidas vão anotando aqui. Bom dia. Como posso identificar o SR que o produtor rural possui postergação de dívida, renegociação com o banco? Uma boa pergunta. Não dá, assim, as modalidades do SR são aquelas que estão lá no Bacen, né? Então, às vezes, você consegue ver, por exemplo, o que vai acontecer com o SR. Quando ele for renegociar, às vezes ele pode sair, o SR não, o produtor rural, o que eu já vi, tá? Não sei, a pessoa não colocou o nome. O que eu já vi lá dentro? Daiane, o que eu já vi lá na SR? Ele sai da modalidade safra e entra numa outra modalidade com prazo muito alongado. E aí, de novo, olha só, quando eu estou olhando uma SR de um produtor rural, o que eu quero enxergar lá? Quero enxergar operações relacionadas àquela parte. Custeio, financiamento, nananã. Então, essas operações, elas já possuem longo prazo, geralmente tem garantia. Quando ele faz uma renegociação, às vezes ele sai dessa modalidade, então ele vai ter um outro tipo de empréstimo, também com valor mais alongado, e isso tem que te chamar a atenção, tá? Então, lá no SR, o que você vai ter? Você vai ter as CPRs, que estão lá, tudo que é voltado a rural, aquelas características rural, que você vai somar, dividir, falar, deixa eu entender aqui qual é o nível de comprometimento bancário. Faz o fluxo conforme os vencimentos que estão ali, e ok, é um direcionamento. Se ele tiver uma dívida muito relevante fora desse grupo, né, de rural, aí você pode representar, por exemplo, uma questão de renegociação, porque ele entra em outra linha, geralmente uma taxa maior, né, não tão atrativa quanto a questão do banco, do rural, tá? Isso é um ponto. Muito bem. Não sei se eu esclareci, Daiane, se tiver mais dúvidas, você me fala aqui, tá bem? Deixa eu ver aqui se tem. Geralmente, gente, as dúvidas do pessoal em relação ao SR, elas são muito voltadas a quem pode fazer esses dados. Então, como eu já disse lá atrás, antigamente, só os bancos tinham acesso a esses dados, né? E já faz algum tempo que outras empresas podem inserir essa informação dentro do seu processo de análise de crédito. Então, basta para isso que você tenha, você não consegue sozinho entrar lá, não tem um site do Bacen, você precisa fazer isso através de um parceiro. Então, nós, por exemplo, do Xcurve, fazemos isso através da BMP, que ela sim tem a licença lá do Banco Central. Então, nós temos a conexão com eles, buscamos informação dentro do processo, todas as variáveis, a gente pode criar inúmeras variáveis em relação a esse dado,
e aí, então, vida que segue, tá bom? E para vocês terem uma ideia, o custo médio de uma consulta dessa, ele varia ali em torno de R$ 3, R$ 3,50, tá? Que essa também sempre é uma pergunta que me fazem. Então, assim, é um ótimo custo-benefício, né? Por, pelo tanto que ela antecipa de problemas no nosso processo de crédito, né? Então, antes era um tiro no escuro e agora não é mais. Qual é o caminho para conseguir uma demonstração? Possuem outras diversas. Tá, deixa eu ver, o Claudinei está perguntando qual é o caminho para se conseguir uma demonstração no motor de crédito do Xcurve, e o Xcurve possuiu, além do Xcurve, nós temos outras consultas, sim. Então, eu vou colocar. Tá bom. Claudinei, tem várias formas, né? A gente tem o nosso e-mail de contato, que é o contato@xcurve.com.br, e ali o Sebastião vai te responder. Né? Tem o nosso site, www.xcurve.com.br, então na página também é possível conseguir com a gente uma demonstração. Muitas vezes eu mesma faço essa apresentação, mas se não, o Sebastião faz uma apresentação ótima de toda essa estrutura, né? Que é possível ser colocada dentro ali do Xcamp, tá bem? Vamos lá. Quem aqui, alguém pode comentar, quem aqui já usa o Xcurve não, desculpa, quem aqui já usa o SCR dentro do seu processo de análise de crédito? Gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, se vocês têm. É importante colocar aqui. Então, deixa eu também comentar um pouco aqui dos vários segmentos, né? Então, vou dar ali 3 segmentos que usam e por que eles usam. Então, um segmento é, como eu comentei, financiamento, garantia locatícia. Então, se você fornecer uma garantia locatícia, entender como é que esse cliente se relaciona com o SR, com o banco, é essencial. Por quê? Porque você precisa alugar um imóvel por pelo menos 24 meses. Então, essa pessoa precisa ter ali uma questão de, um mínimo, né, de sustentação, ali, de resiliência com relação à operação dela de bancos, porque isso sim vai mostrar se aquele inquilino, como é que ele vai se comportar aí no médio prazo, tá bem? Uma outra coisa que é importante falar em relação ao SR é que os dados do SR, eles têm um delay. Então, geralmente, o Banco Central fecha a informação todo dia 30. E ele tem um delay de 60 dias. Então, por exemplo, se você está em março, você vai ver as informações ali de janeiro do SR. E alguém pode falar assim, poxa, Maria, mas aí não dá para usar, né? Você tem uma informação tão defasada. Mas olha só, por que que dá para usar? Porque ele não está te mostrando, embora ele tenha uma foto do final de um período, te mostrar todo aquele relacionamento de bancos, as contratações e a questão dos prazos, você concorda comigo que os 60 dias acaba não fazendo tanta diferença. Por quê? Porque ele mostra do seu relacionamento. Inclusive, eu não mostrei, mas é possível você ver também com quantos bancos um cliente se relaciona. Desde quando o cliente se relaciona com esse banco. Então, são muitas as informações, é uma informação de comportamento que os 60 dias acaba não fazendo diferença. Claro que se você olhar lá e ele tiver uma dívida, ele estava com valor vencido há 30 dias, você olha no mercado, ele não tem restrições. Então, você fala, poxa, provavelmente ele pagou a operação. E aí você fala, poxa, mas como é que você sabe se ele pagou ou se isso não é, por exemplo, uma liminar? E aí eu vou juntar as informações, né? Nós, analistas, fazemos isso. Eu vou olhar a composição dessa dívida. Uma pessoa que está fazendo a liminar, ela não está ali totalmente tomada no SR, ela não tem endividamento saudável, ela não tem aquele comprometimento elevado. Então, uma coisa acaba te dando sinais em relação à outra. Né? Em crédito, nada é tão exato, mas a gente vai somando tijolinho por tijolinho para ter uma definição do nosso parecer. O Claudinei está dizendo o seguinte, que ele, quando ele trabalhava em uma cooperativa de crédito, ele usava bastante para operações com produtor rural. Então, sim, as cooperativas todas utilizam no ESR, já fiz muito treinamento em cooperativa para a gente buscar essas outras informações, até criar ali variáveis e tudo mais.
Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Alcimere Lígia está perguntando, você utiliza a BMP como parceiro que realiza consulta? Penso que eles têm autorização para acessar a base, mas eles colocam consentimento formal. Então, assim, sim, eu utilizo a BMP, sim, eles possuem acesso, né, aos dados, são eles que vão até lá, os dados do Bacen. E aí, o que acontece, Lígia? Acontece o seguinte, a BMP, ela é auditada pelo Bacen. E se o Bacen bater lá e falar assim, olha, me fala aqui como é que o pessoal da Xcurve está fazendo essas consultas. Aí o pessoal da Xcurve fala assim, o cliente me mostra aqui você tem autorização. Então, funciona mais ou menos assim, uma cadeia, tá bom? É uma cadeia ali de autorizações. Mas a autorização foi isso que eu te mencionei. Você vai colocar dentro do seu limite, do seu pedido, essa informação, olha, sujeito à análise de crédito, incluindo consultas aos bureaus de crédito e ISR. Bom, se você precisar de uma informação, você manda uma foto, a gente encaminha para a BMP, e isso é válido, tá bem? Eu tenho uma outra operação que eu coordeno, que é uma financeira de tratamentos odontológicos. E aí, o que nós fazemos? A gente manda um SMS. E aí, eu faço um double, né? Eu uso essa informação 2 vezes. Eu falo para ele o seguinte, Lígia, recebemos o seu pedido de financiamento, tem lá um texto mais bonitinho, preciso do seu, recebemos a sua operação, o seu pedido de financiamento, informamos que será feita consulta ao SCR. Informe esse token para como aceite, alguma coisa assim. E aí você informa o token. Então, eu valido o telefone da Lígia, eu falo para ela que ela está pedindo um crédito e eu guardo essa informação, e de quebra eu já informo que irei efetuar a consulta. Então, toda vez que a BNP solicita esses dados para esse meu cliente, essa informação é enviada e tá redondo, tá? Ela é totalmente válida, sem nenhum tipo de problemas, tá bem? Então, essa é uma informação válida. Então, isso já resolve bastante esse fantasma, né? Isso é diferente, por exemplo, pessoal, do Open Finance. Hoje, a gente tem 2 formas de buscar as informações de clientes, né? Seja através do SCE ou o Open Finance. Às vezes, e dentro do Xcurve, a gente consegue também buscar as informações dos clientes no Open Finance. Então, aí eu mando um link para o cliente, ele dá um ok no celular dele, e então eu tenho acesso a todas as informações de banco desse cliente. Então, que é, assim, sensacional. Então, isso substitui, por exemplo, os extratos bancários, que em muito tempo a gente pedia, né? Quem aqui nunca pediu um extrato bancário do cliente? Então, hoje, já caiu em... Não é mais... A gente tem outra forma de fazer isso, que é justamente pedindo o link do Open Finance, tá bom? Então, é bem legal essa visualização, né? Porque ele dá um acesso, a gente, aos dados do cliente sem igual. E a gente usa, principalmente, também para os produtores rurais. Por quê? Porque se eu peço o IR, hoje, até com as holdings familiares e tudo mais, eu tenho IRs totalmente esvaziados. Então, o Open Finance me ajuda a ter essa visão. E a hora de pedir algo para o cliente é quando ele está pedindo crédito, né? Sinto muito. Então, a gente não usa isso para todos os casos, mas para aqueles casos em que não é possível aprovar o crédito, considerando as informações que eu tenho, eu digo para ele o seguinte, olha, se mandar o seu link de Open Finance, eu consigo acessar as informações e entender se você tem ou não crédito, tá bom? A gente ainda tem uns minutinhos, se não tiver pergunta, eu posso até mostrar para vocês como é feito isso, que é bem interessante. Então, se vocês tiverem interesse, se colocar aqui, eu mostro para vocês. Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Ninguém tem nenhuma dúvida? Temos 39 pessoas aqui, vamos lá. Ficou claro? Alguém ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei? Não concorda? Concorda? O quanto vocês entendem que os dados do SR podem ajudar o processo de análise de crédito de vocês? Né? Hoje eu vejo essa fonte realmente como uma das principais. Eu não tenho uma política de crédito hoje que eu faça que ela não tenha o SR
como base, né? E, por conta do custo, uma das primeiras informações a serem validadas, tanto da empresa quanto do sócio da empresa. Porque, né, como eu sempre digo nos meus cursos, não existe empresa rica com sócio pobre. Então, a gente precisa olhar, e muitas vezes os empreendedores, eles sacrificam o CPF, buscam um endividamento bancário no ACR, na pessoa física, para suprir as necessidades da PJ, principalmente se for uma PME. Então, você olhar também essa situação do sócio vai mitigar e te ajudar a conceder crédito de uma forma mais e mais saudável, ok? Deixa eu mostrar para vocês, então, já que vocês não fizeram perguntas, deixa eu só mostrar, então, uma outra informação que é bem legal, que é só com relação ao limite de crédito. Estou compartilhando ainda a tela, né? Não? Rodrigo, eu estou compartilhando, não? Ainda não. Tá bom, deixa eu compartilhar de novo aqui. Estão vendo agora, né? Bom, vou só mostrar para vocês aqui, a gente tem um fluxo de política de crédito, né? São várias aqui informações. Então, antes da gente colocar até no sistema a política de crédito, a gente faz todos os fluxos, e eu gosto muito de usar esse aplicativo aqui do Google, que é gratuito, inclusive. Então, os dados do SR estão aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Aqui são restrições, o SR está aqui. Então, vou fazer ali todas as informações. Vamos ver se ele tem prejuízo, se ele está devendo acima de 30 dias. Posso configurar ali o valor, né? Vejo ali qual é o nível de comprometimento dele da receita, representatividade de cheque especial, se ele tem ou não tem carteira de crédito e tudo mais. E como é que eu uso isso dentro dos meus limites? Eu vou usar dessa forma. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Fechar aqui, né? Posso fechar. Então, olha só, eu vou ver o seguinte, eu olho o score desse cliente, porque o score não deixa de me mostrar, né, a situação desse cliente no mercado, e eu vejo o comprometimento bancário dele. Então, quando eu tenho uma combinação de score de alto risco com alto comprometimento bancário, nesta política aqui, a gente direcionou para o pagamento antecipado. Quando eu consigo, eu tenho alto risco, o endividamento dele não é ainda acima de 30%. Por que o 30%? Porque isso talvez dê espaço para esse cliente ainda contratar alguma operação de crédito, né? Eu vou diminuir, trabalhar aqui, olha, os meus valores de limite mensal. Inclusive, aqui tem um errinho, que deve ser 15, que deve ser 20, mas ok. Tá bem? E vou também trabalhar o prazo dele. Então, nas nossas políticas, a gente tem esse combo de score, o comprometimento bancário, você define esse comprometimento bancário e define depois qual é o seu apetite de risco em relação ao faturamento desse cliente. Então, você olha para aquele pedido, pondera o score, olha o comprometimento bancário que esse cliente tem no mercado e vai dizer o seguinte, olha, eu vou nesse cliente num patamar menor e também vou num prazo menor, porque prazo em crédito, prazo é tão importante quanto o valor que você está aprovando. Nesse caso aqui, então, o score de baixíssimo risco, mesmo ele tendo um limite acima de 30% de comprometimento bancário, mas pelo resultado do score dele, a gente acaba trabalhando com ele num limite maior e com prazo também maior. E se esse limite é menor, então, eu tenho maior apetite e também posso conceder a ele maior prazo. Essa política, ela foi testada nesse cliente, e a gente conseguiu ver uma relação de inadimplência muito forte nesses itens aqui acima. Então, a forma que a gente teve de conter esse processo foi balizando esse compromisso, esse comprometimento bancário com o score e trabalhando diferentes taxas, diferentes percentuais do faturamento mensal desse cliente, né? E obviamente, trabalhando aqui no prazo. Então, de nada adianta, né? Eu vou lá, já que eu consultei, eu tenho que usar essa informação depois como decisor lá na minha política ao final,
ok? Então, quase todos os processos de política que a gente desenha, a gente sempre pondera pelo nível de comprometimento bancário desse cliente. Muito bom. Complementei aqui com esse dado. Deixa eu ver aqui se tinha mais uma informação. Bom dia, pode me contar. Ah, Paloma, deixa eu te mostrar, então, vou mostrar aqui rapidinho para vocês, então. O Open Finance, tá bem rápido. Esse aqui eu consigo mostrar porque então, aqui o Open Finance. Aqui são todas as solicitações que a gente recebeu, então deixa eu passar rapidinho por elas, para a gente não ter problema. E aqui, carregando os dados do Open Finance. Então, no primeiro, ele me traz um resumo, então ele mostra aqui o patrimônio total do cliente, então o saldo mais investimentos menos dívidas desse cliente. Oi? Não está compartilhando, não. Não está compartilhando? Então, peraí. Não. Opa. Prontinho? Agora foi. Isso, agora foi. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar aqui de novo, aqui tá o Open Finance. Eu mando o link para o cliente, quando ele me retorna, eu entro aqui e vejo. Então, tem a primeira parte, que é o resumo. Então, ele vai me mostrar aqui, ó, o saldo que esse cliente tem, mais o investimento, menos dívidas. A gente colocou patrimônio, não seria bem patrimônio, né? Mas uma falta de nome melhor, ficou patrimônio. O saldo que ele tem em conta corrente, os investimentos, dívidas no cartão, receitas e gastos. Então, resumo. Aqui no fluxo, e essa parte mais legal, ele vai mostrar para a gente, olha, no espaço de um ano, o que está em vermelho é quantas vezes esse cliente ficou com saldo negativo, o total das entradas, a média mensal, total das saídas, média mensal, o saldo líquido, a média, total de entradas, saídas médias. E aqui embaixo eu tenho as variações, né, qual foi a variação desses saldos. E aqui, o pior mês, o melhor mês. Então, eu tenho uma primeira foto, em vez de a gente fazer isso lá no extrato, né, do cliente, ficar fazendo aquele monte de contas, aqui eu tenho essa informação bem detalhada. Ele vai me reforçar também as questões de identidade, quais foram as contas liberadas, então essa conta foi a conta do Nubank, aqui os valores ele tem então 4.300 de cheque especial, cartão de crédito, e tem o limite de 6.100. Então, tem uma fatura de 1.700. Então, aqui, ele é mais, essa informação praticamente ela é de hoje, né? Ela é a situação que esse cliente tem a hora que eu estou consultando. Diferente do Bacen, que tem aquele período de fechamento do Banco Central. E aqui eu tenho todas as transações que aconteceram na conta desse cliente. Então, assim, é algo bem invasivo, mas, né, quando eu estou falando de análise de crédito, o cliente quer fazer análise de crédito, a gente às vezes precisa acessar esses dados, principalmente esse daqui, para eu ter informação. Então, aqui que eu vou fazer, eu vou ver o total de entradas, e óbvio que nas transações eu vou buscar saber de onde veio esse crédito, quais são os créditos que foram feitos ali na conta do cliente, né? O que aconteceu, da onde veio, da onde esses recursos vieram. Legal, né, gente? É muito, muito bacana essa questão. Vamos lá, vocês vão compartilhar essa apresentação. Nós vamos enviar, Lígia, o e-book com todos esses dados. Aí é o pessoal da iCrédito que pode até dizer o seguinte, daqui a pouco eles já entram e te dão essas informações. A Lígia, quem responder a pesquisa de satisfação... a Lígia está aqui, ó, contato. Quem receber a pesquisa vai receber o e-book, tá bom? E, assim, é uma troca que ajuda a gente só a melhorar esses processos, né? Então, a ideia é essa. Deixa eu ver aqui a Daiane, eu utilizo SCR, então, desde então, conseguimos mitigar risco. Olha aqui o depoimento. Trazer maior clareza quanto à situação dos clientes, podendo, assim, atender clientes de maneira mais estratégica, conforme a capacidade de cada um. Exatamente isso, Daiane. Você foi brilhante, é exatamente isso. Então, gente, quem hoje não usa o SCR, não é que está ficando para trás, mas você perde vantagem em relação a outras pessoas que já estão com esta visão
do seu cliente um pouquinho mais ampliada. E visão é tudo, né? Bom, 5 minutinhos, pessoal da ICRED, se vocês quiserem assumir. Deixa eu ver, acho que não tem mais Sim, perguntas. eu vou fazer o agradecimento, né? Eu quero agradecer a presença de todos aqui na nossa webinar, agradecer ao Cimeri por compartilhar o conhecimento com a gente, né? Foi um prazer poder trocar essas ideias e apresentar um pouco do nosso trabalho e das soluções que a gente oferece, tá? Eu espero que o conteúdo tenha sido útil para todo mundo, que vocês saiam daqui com novos insights, perspectivas para aplicar no dia a dia, vocês, tá? E se vocês quiserem saber como a gente pode ser útil na sua equipe com relação à inadimplência, né, eu queria convidar vocês para a gente fazer um breve bate-papo de 20 minutinhos, né, quem tiver interesse, tá? E quem quiser ficar por dentro, eu vou compartilhar aqui o link do nosso LinkedIn, tá? Para vocês seguirem a nossa página, acompanhar em crédito o nosso trabalho, tá? E vai ser um prazer poder manter esse contato com vocês por lá. Nós temos vários diferenciais e a gente está sempre postando o nosso trabalho lá na página do nosso LinkedIn, tá bom? Muito obrigada pela participação e até a próxima. Muito bom. Muito bem, pessoal, também quero agradecer a paciência de vocês, obrigada, né, por ficarem aqui até o final conosco, tá bem? E se eu puder ajudar, não, eu estou lá no LinkedIn, basta me mandar uma mensagem, sou uma pessoa bem acessível e eu sempre tenho essa disposição em contribuir, ok? Muito obrigada.